Olá, Olá, tudo bem? Boa noite. boa noite, Fê, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Geisa? Prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. E o máximo é que a gente está assim no mês de muitas comemorações, né? Todas em torno É, dos livros. inclusive hoje, né? Hoje é o Dia Mundial do Livro, né? Muito legal. Exatamente. E a primeira lembrança, assim, na verdade, a estreia das lives dos livreirinhos, você lembrou pelo Clube Girafa, que era o Dia Internacional da Leitura Infantil. Depois a gente teve o Dia Nacional e agora o Dia do Livro. Então, assim, o mês de abril é um mês rico para a gente falar sobre leitura e essa paixão que nos define, né? Com certeza, com certeza. Um mês cheio de comemorações, né? Tanto da literatura infantil como da literatura mundial, né? Conta pra gente um pouquinho, Fernanda, da sua inspiração assim, para a criação do. A gente vai começar pelo clube, mas Tá, depois temos vários assuntos para tratar aqui nesse tempo da live. Mas tá. conta pra gente um pouquinho da sua inspiração para criar um clube de leitura, como é que isso surgiu, como é que foi assim, construir esse momento assim, criar um espaço para as pessoas se encontrarem na leitura. Então, obrigada pelo convite mais uma vez aqui, né, Geisa? Geisa é incrível, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas. Então, parabéns também pelo projeto do Livreirinho, né, por acreditar na leitura, né, como fonte de transformação, como fonte de inclusão. E o Clube Girafa, então, me apresentando aqui primeiro, eu sou Fernanda Figueiredo, eu sou jornalista. Eu trabalhei durante 15 anos, mais de 15 anos na área de comunicação e produção cultural. E ano passado eu decidi criar o Clube Girafa. Então, o Clube Girafa nasceu em agosto de 2019. E como que ele nasceu, né? Antes dele nascer, 2 anos antes, 1 ano antes dele nascer, logo depois da minha maternidade, eu tive muita. Como jornalista, eu sempre fui muito apaixonada pela escrita, né? Meus pais são professores, então eu sempre via muitos livros, sempre fui criada no meio de muitos livros. Então, o livro sempre foi um. Sempre tive uma atenção, sempre me atraiu muito. Acho que talvez por isso tenha sido a escolha do jornalismo, né? E por aí, sempre tive essa paixão de escrever. Só que quando meu filho nasceu, essa paixão ficou mais forte ainda pela literatura infantil. Então, eu comecei a escrever um livro infantil, que é o Pedro e Bu, que é o meu livro. E isso foi em fevereiro de 2019, antes do clube nascer. E quando eu estava escrevendo o Pedro e Bu, a gente tinha que ilustrar, né? A gente estava na fase de ilustrações, conversando com a ilustradora, que é a Isabel Ebert, que fez um trabalho lindo. Também seria um livro inclusivo. Então, eu decidi criar uma editora. Na verdade, no início do Clube do Livro, era uma editora. Só que o processo de construção e de você publicar um livro, ele demora 3, 4 meses, depende do prazo da ilustração. E durante esse processo, eu comecei a me interessar, a pesquisar. Eu já fazia parte de um clube do livro diferente, que é um clube mais adulto para romance. Enfim, eu já fazia parte, já gostava dessa coisa da interação da leitura, né? Porque a leitura ela não é um ato isolado, ela não precisa ser um ato isolado. Essa coisa de ler em grupo, hoje a gente está vendo aqui ler digitalmente, né? Num novo momento da leitura. Então, isso começou a me atrair. Foi quando eu decidi criar um clube do livro, mas ele tinha que reunir crianças e adultos, porque eu queria essa interação, a gente queria falar dessa troca, dessa linguagem. O clube do livro ele seria para criança de 0 a 6 anos, né, que era a faixa etária que a gente queria atender, exatamente por ser a faixa etária que ainda não lê de forma autônoma, porque a gente não queria isentar o pai e a mãe. Foi assim que começou a nascer o Clube Girafa. E em agosto do ano passado, a gente colocou ele de fato no ar, né? E por que girafa? Muita gente me pergunta, mas por que o nome? Por que surgiu esse nome? Por ser muito apaixonada por comunicação, eu tinha estudado sobre comunicação não violenta, que é uma metodologia do Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, onde a girafa... Fundamental para os dias de hoje. Fundamental para os dias de hoje, onde a girafa é o símbolo de uma comunicação mais compassiva, né? Ela é uma metáfora, porque ela é o mamífero de maior coração da selva e consegue enxergar com amplitude. Então, o Clube Girafa era isso, seria isso, um clube do livro que reunisse crianças e adultos, onde a linguagem da conexão, da integração, da leitura compartilhada, ela fosse destaque, né?
E aí, ao longo, depois que ele nasceu, de fato, ele continua sempre, eu falo sempre isso, ele continua em constante transformação, assim como o mundo, né? Então, a gente está sempre em constante transformação. Quando a gente criou, a ideia é que o clube adulto fosse muito para os pais. E acabou que a maior parte dos assinantes no clube adulto são professores. E aí a gente começou a adequar também para uma linguagem mais da educação, trazer títulos de educação prática para o professor aplicar em sala de aula. E foi assim, mais ou menos, que surgiu. Então, surgiu inicialmente de uma paixão pela escrita e depois, em seguida, pelo ato de escrever. Quando eu estava escrevendo o meu livro, eu decidi, antes de publicar ele, de fato, entender como é que era essa leitura compartilhada, ler em grupo. E uma coisa interessante, assim, das pessoas que a gente está entrevistando nas lives, na sequência, é que o livro nasce com um filho. E nasce com um outro filho, em paralelo. Acho que, assim, a gente fica pensando, caramba, ter um filho já é tão complexo, quando você ainda tem outros nascimentos próximos, isso torna mais interessante ainda o diálogo, porque na verdade é muito gerar alguma coisa que vai ficar para o mundo, né? São outros legados que a gente pode deixar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, já que começou, na verdade, antes, né, do clube começou o livro, eu queria que você falasse um pouquinho do Pedro e o Bu e como é que foi essa história, como foi a construção desse livro. Deixa eu até pegar ele aqui, peraí. Tá aqui. Então, meu primeiro leitor. Ele é meu primeiro leitor, onde além de ser fonte de inspiração, ele também é meu primeiro leitor. E aí muita gente pergunta, mas o Pedro é inspirado no Bento? Não, eu falo que não, ele é um outro livro. Na verdade, a história do Pedro e Bu surgiu porque eu queria... Meu filho, o Bento, ele nunca teve medo de fantasmas. Então, eu achava interessante, eu queria falar dessa relação da criança com o medo, de não ter medo como o adulto tem, né? De não paralisar diante do medo. E aí, essa foi a inspiração inicial para o Pedro e Bu. Mas quando você começa a escrever, quando a história começa a ganhar forma no papel, eu digo, é o que você acabou de falar, que nasce um outro filho. E aí o livro, em alguns aspectos, ele ganha vida própria. E eu falo isso porque o Pedro e Bu, ele conta a história de um menino cego e um fantasma, e eu não tinha, previamente, antes do Pedro e Bu, a ideia de fazer um livro inclusivo. Não era. Era um livro que seria a relação da criança com o medo. Não era a intenção inicial falar sobre a inclusão. Mas Pedro, eu digo que ele ganhou vida própria durante a escrita, veio essa questão de falar dessa causa, já que a gente falaria de uma sensação que não é visual, por que não falar também de uma criança que não é visual, né? Que tem outros tipos de sentimentos. Foi assim que o Pedro, né, se tornou um protagonista do livro. Ele é cego e é um livro inclusivo, tá vendo? Ele é em braille, ele é em tinta em braille. Agradecer E aí eu comecei a estudar, né? A participação da Fundação Dorina no Rio, que é a maior gráfica braille do Brasil, que fez a transcrição para a gente. Então, Pedro e Bu eu acho que quando a gente começa a colocar em prática o que tirar da cabeça e colocar no papel, as coisas vão acontecendo e seguindo seus caminhos, né? Seu fluxo. E foi assim com Pedro e Bu. Eu já sabia que era uma história sobre o medo, mas ao longo do processo eu acho que eu aprendi mais com o Pedro e com o Bu do que eu ensinei para eles, porque aí eu passei a estudar um pouco mais da literatura inclusiva, visitei a Fundação Dorina no Rio, entendi essa questão do braille, né, uma linguagem escrita para cegueira. Então, aí eu aprendo até hoje com Pedro e Bu. Sempre que uma criança lê Pedro e Bu, sempre que uma criança cega fala dele para mim, eu aprendo muito. E foi assim que ele nasceu. E por conta disso, a própria editora, né, que veio depois do clube, do livro, a editora e o Pedro e Bu nasceram em dezembro do ano passado, é uma editora que tem o propósito de ser inclusiva. Então, todos os títulos que a gente publicar pela editora Girafa, eles vão ser de alguma forma inclusivos, seja através do Braille, ou do audiobook, ou do EPUB 3 também. Então, eu acho que assim, é uma mistura de vários propósitos, né?
além do propósito, é você colocar em ação. E foi assim que nasceu o Pedro Ibu, né? Pedro Ibu foi lançado em dezembro do ano passado. Para quem era do clube, recebeu com exclusividade. E em janeiro eu lancei ele na Livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro. E como é que tem sido a interação com esses novos leitores, assim, por meio do clube? Que eu acho interessante falar assim, né? Quer dizer, tudo surgiu muito junto. E aí tem também todo um teste de você enviar esse livro e ter o retorno que vem de outras formas. Como é que funciona isso no Clube Girafa? A gente sempre... essa integração e esse contato com o leitor é um dos valores aqui para a gente no Clube Girafa. Então, a gente sempre está ouvindo os nossos leitores. Por conta disso é que a gente descobriu que o maior número de assinantes do Clube Adulto eram professores, porque a gente começou a falar com eles e eles falando que eram títulos que aplicavam em sala de aula. Então, esse retorno é sempre imediato. É claro que a mídia social, né, a internet, ela facilita isso. A gente, além de enviar o livro, a gente tem uma revista, a gente tem conteúdos exclusivos, a gente tem um canal aberto de WhatsApp com os leitores. A gente criou, que vai entrar no ar agora em breve, até maio, o aplicativo, que é o objetivo exatamente saber esse retorno, não só o retorno do kit, né? Qual foi a experiência do leitor? A leitura, hoje em dia, né, um dos desafios é a gente conseguir provocar uma experiência em quem está lendo. Então, experiência física, que é o kit físico que chega em casa, o livro, o brinde, a revista. Uma experiência de troca, saber, né? Não sou eu só aqui do clube falando para alguém. Eu preciso ouvir esse alguém para que seja uma experiência mútua, né? E é isso que a gente tenta fazer. A gente está sempre em contato com os nossos leitores. Eles sempre mandam retorno. Às vezes a gente cria campanhas, hashtags. Até dezembro do ano passado, até janeiro desse ano, a gente ia muito a eventos, né? Em eventos você consegue ter aquele contato direto com o leitor, aquele contato olho no olho, que a gente está sentindo tanta falta agora, né? É um aprendizado esse momento. Fazer do digital uma relação também de troca. E a gente está tentando isso no clube, no aplicativo, a gente está tentando isso num novo site, que vai entrar no ar até maio também. Todas essas ferramentas digitais que a gente usa, o objetivo é esse. O objetivo é entender se o leitor está recebendo aquela experiência. Individual, é claro, porque ele vai ter, cada um tem a sua experiência, mas qual é o que aquela experiência individual pode servir para compartilhar com outras pessoas, né? E é isso que esses canais, a gente tenta usar esses canais e eventos também. Você falou que seus pais são professores e que o Clube Girafa, na verdade, acabou atraindo novos professores aí, justamente a leitura adulta era deles. A que você atribui esse diálogo? Era uma questão da facilidade de já falar com esse público, já ter contato para começar a lançar o clube? Ou você acha que foi também foi um trabalho também de resgatar esse diálogo com os seus professores? Pode ser. Olhando por esse ângulo é bem interessante. Na verdade, inicialmente, a gente queria atingir muito os pais, mães, né? Enfim, avós, cuidadores que estão no contato direto com a criança. Por isso, o clube adulto, né? Tinha o Clube Kids, que é para criança de 0 a 6 anos, que interpreta o livro através de símbolos, através da contação de quem está falando com ele, né? O tom da voz, enfim. E tinha o Clube Adulto, e a gente começou a escolher. A nossa curadoria, eu acho que acabou contribuindo para atrair mais professores, porque como é uma curadoria temática, a gente escolhe o mesmo tema para a criança e para o adulto, só que com linguagens diferentes. Então, eu acho que isso, de alguma forma, atraiu, né, os professores, porque eles começaram a pegar esses livros e aplicar em sala de aula. Então, o retorno que a gente tinha era: eu pego aquele livro e eu aplico na sala de aula, com alguns exercícios. Então, eu acho que foi através disso. É claro que ter a minha referência do meu pai e da minha mãe como professores contribuíram muito, né? Assim, eu até acho que me deu vontade de fazer também um mestrado, de voltar também para a sala de aula por conta disso, porque essa questão do conhecimento prático. Eu acho que no Clube do Livro Girafa, o que atrai os professores é o tema
e a ação prática daquele livro. E eles poderem juntar o livro adulto com o livro infantil. Porque além do Kids e do adulto, a gente tem o kit mais completo, que é o infantil e adulto na mesma caixinha. E também tem muitos professores, né? Vou até mandar um beijo para uma, que é a Moema, que está com a gente desde o primeiro mês. E é isso, o retorno que a gente tem eu consigo, professores de educação infantil, tá? A maior parte, que conseguem aplicar aquele livro com a criança ali em sala de aula. E aí é muito bom receber esse retorno, né? Não só da experiência deles, mas da experiência das crianças também em relação àquele livro escolhido. E como é que foi o lançamento do Pedro e Bu? Assim, o que você colocou junto desse pacote? Eu acho que tem aí uma questão muito interessante, né? Que é você poder não só apresentar um livro, que já seria por si uma obra, mas apresentar uma estrutura inteira, que eu acho que é uma coisa muito da comunicação, né? Tipo, não dá para fazer uma coisa só. Você começa a puxar um fio, amarrando e tal, e você começa a ver que tipo, dá para fazer muito mais coisa. E aí o livro passa a ser uma parte daquela engrenagem gigantesca. Como é que foi apresentar o Pedro e Bu dentro dessa proposta do Clube Girafa? Então, Pedro e Bu, ele estava, né, nascendo desde fevereiro, e a gente sabia que no lançamento do Pedro e Bu, o primeiro lançamento dele seria, até por uma maneira de agradecer... Oi? Tá me ouvindo? Pelo clube, né? Seria pelo clube. O lançamento dele seria inédito no clube. Como uma forma de agradecer, a Henriette está entrando aqui, um beijo para a Henriette, que é professora também, educadora. E a gente queria lançar ele inédito para o clube primeiro, porque inédito primeiro é ótimo, mas a gente queria mandar para eles porque era uma maneira de agradecer, porque eles já estavam com a gente há 5 meses. Então, a gente construiu uma relação de 5 meses com os nossos associados, com os nossos leitores. E assim, a gente estava doido para avisar que já estava virando editora também, porque eu ainda não tinha avisado até então. A gente usa, dentro do clube, a gente usa editoras do Brasil inteiro. Então, não são livros exclusivos da editora Girafa. E aí, a gente, em novembro, começou a dizer que estava virando editora, até para eles participarem um pouco dos últimos ajustes do Pedro e Bu. E a gente enviou para eles em dezembro. A gente criou o tema da inclusão. Então, em dezembro, a gente falou dentro do clube sobre inclusão. Então, para o Clube Kids, foi o Pedro e Bu. E para o Clube Adulto, a gente enviou a biografia da Dorina Norhill, que foi a primeira mulher, né, cega a concluir a formação normal. Enfim, discursou na ONU, uma grande referência para a deficiência visual no Brasil. Então, a gente juntou o tema, inclusão, para a criança foi Pedro e Bu, e para o adulto, a biografia da Dorina Norhill. E para o multi, foram as duas coisas. E foi assim, foi uma grande surpresa, foi bem interessante. A gente teve a parceria da Fundação Dorina Norhill também durante todo o processo, né? A primeira vez que eu vi Pedro e Bu sendo lido, né, por um cego, foi bem emocionante entender quais eram as reações dele naquela leitura. E para o Clube do Livro também. Primeiro que foi uma surpresa muito grande para eles receber um livro em braille. Né? A gente não encontra facilmente um livro em braille nas livrarias. Eu tinha pesquisado, eu fui em algumas livrarias aqui do Rio de Janeiro, então não é fácil você encontrar um livro que junte tinta e braille e você levar o braille, né? Para quem é visual, também foi uma outra descoberta, porque no Clube do Livro, os assinantes, a gente não tinha nenhum assinante com deficiência visual, e aí a gente foi mais impactante ainda, porque eu descubro, né, eu ensino para minha criança visual que existe essa leitura, que existe essa linguagem que é o braille, e aí sim eu começo a fazer um pouco mais de inclusão, né? A criança visual também conhecendo a linguagem braille. E isso foi num primeiro momento dentro do clube. É claro que num segundo momento aí entraram outros leitores, aí a gente abriu para uma pré-venda para o Brasil inteiro. A gente vendeu mais de 80 livros na pré-venda. E aí depois a gente fez o lançamento oficial na Livraria da Travessa, que foi em janeiro desse ano, também lotou. E aí sim, é claro que a gente atrai um público, né? Um público que quer falar de inclusão,
Mas o mais interessante não é só o público de inclusão. É público que ia falar de inclusão, mas o público também visual, que tem um interesse em descobrir, né? Por que a gente não ensina braille? Por que a gente não aprende braille na escola, né? Por que a gente não aprende libras? Então, como é que eu vou conversar com alguém se eu não sei falar em libras, se eu não sei usar o braille, né? Então, foi esse diálogo que foi bem interessante. E é justamente o diálogo da diversidade, né? Porque quando a gente fala de inclusão, não adianta ter todo mundo igual ali dentro. Você precisa trazer outras pessoas que não necessariamente dominam aquela linguagem, mas que vão poder se comunicar a partir desse instrumento. Então, assim, já por si já é uma experiência super bacana, né? E dentro de um clube você poder juntar, né? A minha curiosidade era justamente essa, assim, o que veio junto para os professores para eles poderem conhecer um pouco mais desse mundo e poderem também traduzir isso para as suas crianças. A gente mandou junto com o kit, né? A gente mandou o alfabeto Braille, a gente fez uma revista explicando como que nasceu o Braille, a gente fez algumas entrevistas com o pessoal da Dorina no Rio também, falando sobre para que esse tema ele comece a ser familiar para mais e mais pessoas. Então era sobre acessibilidade, mas era também sobre pertencimento, né? Para que essa linguagem ela fizesse parte do meu dia a dia, Fernanda, né? Para que o Bento aprenda o braille também, independente dele não ser cego, né? Então assim, muitas pessoas perguntam: mas o Pedro foi pensado no Bento? Não foi. O Pedro, ele é estudado dia a dia, sabe? Estudado olhando a experiência de várias pessoas, das instituições que estão fazendo um trabalho. Então, eu acho que a inclusão, até a Gabriela botou aqui, a inclusão é isso, trabalhar com todos, né? Inclusão não é só eu pego um livro acessível e distribuo ele para um público acessível. Não, eu pego um livro acessível e distribuo ele para um público que não é. Eu coloco ele lá na vitrine da livraria, né? Para que as pessoas vejam, olha que o Braille existe, né? Que linguagem é essa? Eu pego ele e ensino para o Bento. Olha, tá vendo? Isso aqui, essa linguagem com dedinho, é uma outra forma de escrita, né? Porque é uma forma de escrita. Então, eu acho que é isso, é você conseguir trazer para o... mesmo não sendo o meu local de fala, né? Eu aprendi com essa causa, eu estudei para conhecer a causa, não é o meu local original de fala, mesmo não sendo, eu conseguir dar voz para isso. Então, esse era o maior objetivo, é o objetivo ainda do Pedro Ibu e da editora Girafa, porque todos os títulos, mesmo que não seja em braille, porque o braille é um processo mais caro, né? O livro acaba se tornando um livro mais caro. Mesmo assim, a gente vai fazer ele inclusivo, através da audiodescrição, do EPUB, tem outras formas aí. Fala um pouquinho do catálogo da Girafa, assim, como é que você está buscando esses editores, esses novos autores, como é que é esse processo também da editora, que funciona em paralelo com o clube? Então, a editora Girafa, ela começou com Pedro Ibu, né? Foi esse aqui, ó, que a gente lançou em janeiro. A ideia nesse primeiro momento é a gente lançar 3, 4... Quer dizer, até janeiro era lançar 3, 4 livros em 2020. Por conta da Covid, provavelmente a gente vai lançar só mais um no segundo semestre, que vai ser sobre uma... Já estou dando spoiler aqui, nunca falei sobre isso, hein, Geise? É inédito aqui, a gente vai lançar mais um. Vai lançar mais um meu no segundo semestre. A temática também é sobre inclusão e ele também vai ser inclusivo, ele vai ser em áudio. Tá? E provavelmente Libras, mas não vou falar da temática, é uma girafa, tá? Mas é um segundo semestre desse ano. E tem alguns autores procuram a gente para lançar o livro. E como que a gente separou, tá? A questão da editora. A editora Girafa, ela vai ser só para títulos infantis. A temática precisa ser sobre inclusão? Não, mas o livro precisa ser inclusivo. Isso é fundamental aqui para a gente aceitar qualquer proposta. Agora, a gente recebeu um original de um autor já aqui também de São Paulo, ele é do Rio, mas agora está em São Paulo. É o Vitor, né? Você conhece. Ele mandou para a gente. Então, a gente vai recebendo. E a gente faz... ó, participação especial aí. Mamãe, aqui... Faz uma para mim. Lindo. Pega o meu... Peço para o papai pegar para mim o negócio de botar... Ai, meu Deus, esqueci o nome.
o adaptador, o carregador do celular. Pede pro papai, por favor. Linda. Bem, Participação especial, gente. Home office e live em casa, tudo. assim. E é isso. A editora Girafa, para títulos infantis, a gente recebe... O Vitor. O Vitor é um dos exemplos de autores interessados em publicar pela editora Girafa. A gente recebe o original do autor, a gente avalia, não só pela temática, a gente avalia também pela questão do livro ter que ser inclusivo. Então, a gente faz essa avaliação. Para esse ano, a gente já tem certo um segundo livro, que é no segundo semestre, vai ser meu, da mesma ilustradora, Isabel. Spoiler total aqui, é sobre uma girafa, mas também o tema também é sobre inclusão. Não é a cegueira, é uma outra temática. Mas a gente recebeu também o do Vitor. Vitor é um exemplo. Tem uma outra autora que a gente tem aqui na editora Girafa, que é a Duda Macieira, que é uma autora infantil, que está escrevendo um segundo livro. Ela já publicou um livro e ela está escrevendo um segundo livro também, bem interessante, né? A visão infantil sobre a Narizinho. Então, assim, tô dando spoiler aqui, nem estava pensando. Então, a editora Girafa é assim. A gente recebe o original, avalia aqui, faz uma curadoria, tanto temática como sobre a inclusão, né? Como física, de como vai ser o livro, né? A forma física do livro. E a gente, por conta de outras demandas que vieram surgindo, a gente criou também um selo, que é o selo Respiração, editora Respiração, que é um selo comercial. E aí, nesse selo, a gente publica livros adultos. A gente já vai publicar um agora no segundo semestre, que é o de uma professora de Maceió, uma professora de veterinária, e aí a gente construiu com ela, e aí é uma leitura mais adulta, é um selo mais comercial. Como é que a gente faz? A gente recebe o original do autor, quem quiser mandar é editoragirafa@gmail.com. E a gente vai conversando com o autor, fazendo essa troca. Tem que ter uma sintonia com o tema, né? Com aquilo que a gente quer, com a mensagem que a gente quer levar para o mundo. E é isso. Infantil, editora Girafa. Selo comercial adulto, editora Respiração. Todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. A editora Respiração, eu nunca tinha falado dela aqui, até porque a gente ainda não lançou. A gente está na fase final. Esse livro adulto ele ia ser lançado agora em maio, dentro de um congresso de veterinária, que acontece no Brasil, mas acabou que foi adiado. Então, ela vai lançar digitalmente, a autora, e provavelmente no segundo semestre. Ele vai nascer fisicamente, mas ela vai lançar provavelmente no segundo semestre. Fala um pouquinho sobre a equipe, assim, quem está contigo construindo o clube, pensando nesses conteúdos, no conteúdo que vai junto na caixa com o livro, como é que funciona esse processo? E também a questão do agendamento, né? Como é que você pensa, assim, para o ano, esses livros e essas temáticas? A curadoria ela é temática, né? Então a gente já tem definido os próximos 3 meses de quais vão ser as temáticas. A gente tenta fazer uma temática que não seja mais do mesmo, né? Que não seja aquele tema que já está muito falado, ou que seja também, mas de uma outra forma, né? Com uma roupagem mais afetiva. Então, a equipe... eu sempre participo dessa curadoria, é uma coisa que eu tenho muito carinho e muito amor, né? Participar da curadoria, escrever a revista, eu faço parte da escrita da revista, né? Mas a gente tem um design também que trabalha com a gente, que faz os nossos vídeos. A gente, dentro da curadoria, a gente sempre consulta alguns professores, educadores e psicólogos, né? Que não são da equipe, né, oficial do clube, mas são colaboradores do Clube Girafa. Então, a gente tem sempre uma psicóloga. Para o Pedribu, a gente consultou 4 pessoas. Né? A gente consultou uma psicóloga, uma diretora de uma escola que tem alunos inclusivos, e a gente consultou 2 educadores. Então, assim, isso a gente sempre tem colaboradores para cada tema. Nem sempre são colaboradores fixos. Fixos a gente tem 2. Além dos fixos, a gente procura dentro daquele tema quem é referência dentro daquele tema para falar sobre esse assunto, para contribuir de alguma forma dentro do kit. Então, é isso. E além da equipe, né? A equipe administrativa, a equipe técnica que trabalha com a gente, que tem a equipe de logística, que é levar o livro, né? Para o Rio de Janeiro, a gente tem uma logística própria, a gente mesmo faz a entrega. Para fora do Rio de Janeiro, a gente utiliza os correios, porque a entrega é para o Brasil inteiro. Isso é algo que é sempre um desafio, né? Por exemplo, agora a gente tem um desafio
né, do kit chegar lá a tempo, né? Porque o correio está atrasando um pouquinho. Então, a equipe é uma equipe ainda pequena, não é uma equipe enorme, mas é uma equipe que trabalha com muita vontade, né? Que acredita na leitura, acreditar na leitura como fonte de transformação é fundamental, né? Criatividade é outro elemento que a gente sempre traz aqui para a equipe. Então, tem agora também, entrou recentemente com a gente a Vânia, que é uma amiga muito querida, e ela também trabalha agora na parte estratégica de projetos do clube. E é isso. E a nossa parceria também com os autores e com as editoras, né? A gente tem parceria com as editoras do Brasil inteiro. Então, quando a gente escolhe o tema, a gente procura qual o livro de referência daquele momento ali que tá, né? Que é importante mostrar para os nossos leitores, né? Então, ou então, qual referência cultural naquele mês é importante. Em maio, tinha o Dia das Mães, né? Seria muito mais fácil fazer um mês especial para as mães. Mas a gente queria ir mais fundo, né? Não só mães, a gente vai fazer uma homenagem para as avós. Mas como que a gente faz isso usando um livro? Aí a gente pegou uma autora, que é a Mona Vilardo, que escreveu sobre a Dalva de Oliveira, e isso fala um pouco de memória com as mães, com as avós, e a gente vai falar de música, memória e avó. E no clube adulto vai ser a Mona de Oliveira, né? O Dalva, minha avó e eu, mês de maio. E no clube infantil vai ser Como Ser Babar da Minha Avó, né? Que é um livro infantil da Companhia das Letrinhas, onde a criança cuida da avó no imaginário dela. Então, a gente sempre pega temas assim. E a partir daí a gente faz uma pesquisa, pesquisa de catálogo mesmo. Qual o livro que tem referência, que fala disso? E sempre para os próximos 3 meses. Então, assim, maio, junho, julho e agosto também, porque é o primeiro ano do clube, a gente já meio que definiu. É claro que se acontecer algo muito inédito, como, por exemplo, a Covid, né? Quando começou a quarentena, a gente mudou o livro do mês de abril, adulto. Ia ser um livro e a gente decidiu que não, que a gente precisava levar uma mensagem de esperança. Então, a gente mudou tudo. A gente mudou o tema e mudou o livro. Foi o livro do Alan Dias Castro, que foi super aceito. Henriette mandando mensagem. Então, é isso. A gente está atento ao que está acontecendo na atualidade, mas a gente sempre pensa numa programação de 3 meses, considerando o quê? Considerando livros que são interessantes, considerando questões culturais, porque cultura está na minha veia, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir, assim. Por exemplo, mês de junho, eu estou dando vários spoilers, hein? Geisa, vários. Aproveitem. O mês de junho, não tem como fugir da cultura, né? Da questão cultural de um mês junino, né? Do cordel. Então, assim, a gente vai entrar nesse assunto no mês de junho. Então, é um pouco isso, tentar passar um pouco mais de cultura e experiência para os nossos leitores através de uma curadoria e de uma equipe que é bem sintonizada e que acredita na criatividade e na leitura como instrumento de transformação. Não sei se eu respondi, porque você me perguntou. Respondeu. A gente está conversando e, na verdade, está fluindo. A Henriette está falando aqui, ó, mais para frente vai ter o Leleco do Samba, mandar um beijo para a Henriette. Ela acabou de lançar o livro dela, gente. Quem quiser, ó, entra lá. Ela é a nossa girafa oficial, a Henriette, ela é educadora e ela incorpora o personagem, ela é a girafa do clube. E ela acabou de lançar um livro lindo também. Então, é legal. A Henriette, ela fez o inverso, né? Ela já é o personagem vivo e agora ela pegou as histórias que ela já conta para transformar em livros. Então, bem bacana. Tá lindo o livro dela, gente. E isso é muito interessante, assim, a gente falar de como é que a gente leva essa experiência da leitura não só para as crianças, mas para os adultos, não só para os adultos lendo para as crianças, mas eles também se alimentando de algo que pode dialogar ali, pode fazer parte, né, de toda essa informação que a gente precisa passar para os pequenos. Então, assim, você falou do Bento como seu primeiro leitor, assim. Então, como é que é essa experiência? Definidos os temas, tudo certo, tá lá, tudo bonitinho. Esses livros que você distribui, você lê para ele antes? Como é que é esse diálogo, né? Como é que é a sua estante em casa? Sempre leio para ele antes, né? Então, assim, todos os livros que estão no clube, tanto adulto quanto infantil, eu li antes. Então, eu sempre faço a primeira leitura.
Claro que tem os colaboradores e outros leitores no clube, mas eu sempre faço essa primeira leitura. E sim, são livros que de alguma forma impactaram aqui na minha vida, os livros adultos, né, dentro daquele tema. E com o Bento é isso, eu sempre leio para ele antes. E o interessante é que até dezembro do ano passado, como ele já está aqui, né, eu não fazia uma caixinha para ele. Eu dava o livro, o brinde, lia com ele, brincava ali. E aí, de janeiro para cá, eu falei assim, não, mas ele também, ele gosta de receber, né? Aí eu comecei a deixar a caixinha dele também, para que ele tenha a experiência de abrir. E aí eu passei de janeiro para agora, ler junto com ele depois, quando ele abre a caixinha. Mas é claro que ele sempre é meu primeiro leitor. Ele adora o livro do Vitor, né, que é o livro desse mês, que foi um livro de super-heróis, ele se fantasiou. O próprio brinde, ele já tinha o livro do Vitor, então ele não recebeu na caixinha, mas ele já tinha lido. E aí, brincando com ele foi uma fonte de inspiração para o brinde, o Bento. Porque ele gosta muito de super-heróis, e aí a gente estava na dúvida. E aí ele pegou a máscara dele de Homem-Aranha. E eu fiquei olhando aquilo, aí falei, de repente a gente manda uma máscara, né? Para as crianças, eles vão gostar da fantasia, né? De usar fantasia. Então foi bem legal, porque o Bento ele influencia, por ser o primeiro leitor, ele influencia muito no brinde e na revista, porque na revista a gente sempre tem uma atividade lúdica para os pais fazerem com os filhos, né? Ou vice-versa. Então acaba que faz parte um pouco da experiência que eu tenho com ele. A Juliana é minha parceira no Livreirinhos. Na verdade, ela é a inspiradora de todo esse processo. Ela começou a fazer as resenhas. Eu falei, Ju, que maravilhoso e tal. Ela me convidou e falou assim, você quer fazer também? Eu falei, quero! E aí ela faz uma pergunta aqui, né? Se você acha que o Clube do Livro é uma luz assim, para o mercado editorial que já está há algum tempo passando por um momento difícil. A gente sabe que várias editoras estão fechando, se reorganizando. Qual a sua opinião sobre isso? É bem importante essa pergunta, até porque ontem, né, a gente saiu lá numa nota no Anselmo Góes dizendo que alguns bancos não estavam dando crédito para as livrarias, né? E eu acredito que sim, é claro que o Clube do Livro é uma luz para o mercado editorial, mas eu ainda acredito na livraria. A livraria física ela é essencial, assim como a biblioteca pública ela é essencial para o mercado editorial, né? Porque elas são regionais, então elas fazem parte da cultura daquele local, né? Então, assim, eu não consigo imaginar a gente fechar livrarias que têm outras experiências além do livro acontecendo dentro daquelas paredes, né? Então, assim, eu não concordo com os bancos que não tem que dar crédito, porque a nota que saiu é que os bancos não estavam dando crédito para as livrarias por conta de ser um mercado que não tem futuro. E eu acredito que sim, tem futuro sim, porque o livro resiste, a livraria resiste, o Clube do Livro é mais uma forma da gente ler em grupo, da gente incentivar a leitura, porque a média de leitura do brasileiro é de 2 livros por ano, é uma média bem, bem triste, né? Então, assim, o Clube do Livro é uma maneira de você ler com alguém, ouvir a opinião de alguém, se interessar por aquilo, né? Construir um imaginário dentro daquele livro, trocar ideias, né? Então, assim, eu acredito que o Clube do Livro é uma luz, sim, para essa leitura compartilhada, leitura em rede, incentivar que outras pessoas, né, com desafios, não um livro por mês. Porque se a gente tem uma média nacional, que é de 2 livros por ano, e se a gente, através de um Clube do Livro, consegue que sejam 12 livros por ano, né, a gente começa a mudar essa realidade, né? Isso na questão do adulto. No infantil, se a gente desde cedo mostra a importância do símbolo do livro, né? De construir aquele leitor, na formação daquele leitor, a gente começa a mudar a história desse país, né, em relação à leitura. Exatamente. Então, é mais do que construir um hábito, né? É a gente, desde sempre, formar cidadãos, formar leitores, e a leitura, o conhecimento é essencial. Então, acredito no Clube do Livro, respondendo a Ju, acredito no Clube do Livro como leitura compartilhada, ampla, alcançando vários locais do Brasil, né? Se dialogando, interagindo. Acredito na livraria como excelência para regional, né? Para a cultura regional daquela localidade. E dentro de uma livraria acontece o quê? Livros, leitura compartilhada, lançamento, troca de experiências. Então,
Eu acho que é isso. Mostra um pouquinho como é a revista do clube. Ela pediu aqui, né? Agora que eu vi. Vou pegar aqui, peraí. Aqui, ó, pegar aqui. Então, esse aqui foi o livro adulto desse mês, Voz ao Verbo, Poemas para Calar o Medo. A gente precisava disso, né, no mês de abril. Estava começando. O Alan é um poeta incrível. Ele faz uma poesia falada. Quem quiser seguir ele lá depois, ele é lindo. E aí dentro vem a revista. Tá vendo? A revista aqui. E aí, claro que tem uma capa, um projeto editorial nosso, né? A gente que faz a revista. Aí tem sempre uma explicação para o leitor, que é explicando o porquê da escolha daquele livro, o porquê daquele tema, o que a gente pretende, o que o leitor acha. Então, ele pode devolver também para a gente. Aqui foi um texto do próprio autor para os leitores do clube. Ele fez uma mensagem, ele mandou, né? Mais do que calar o medo, meu convite é para que possamos enxergar além do medo. Então, ele fez um texto para a gente. Aqui a gente sempre coloca uma biografia do autor. Quem é aquele autor, né? O que ele já fez? Aqui normalmente é uma atividade lúdica, mas nesse mês a gente explicou o que estava acontecendo, as mudanças que estavam acontecendo, a gente fez um momento de reflexão. Aqui a gente já foi um spoiler avisando do aplicativo que estava para nascer. É isso, são 8 páginas a revista, normalmente, e são sempre conteúdos exclusivos, né? Então, é um texto exclusivo do autor para os leitores, o porquê da nossa escolha, uma atividade lúdica, enfim, é sempre pensando em ampliar a experiência do livro, ou então atrair para que a pessoa leia o livro até o final, né? Ou então atrair para que a pessoa comente sobre alguma coisa. Eu acho que o aplicativo vai servir muito para a gente também ter esse feedback mais rápido, né? Porque no infantil a gente tem rapidíssimo. Chegou o kit na casa da pessoa, é imediato. Eles postam, eles mandam para a gente. Então, no infantil, a gente consegue ter um feedback quase que imediato naquele mês. No adulto, a gente ainda tem um processo da leitura, né? No adulto ainda tem a estante, né? Ainda tem a pilha ali do Mais Tarde Eu Leio. Ah, que legal, bacana, mas tem um outro que eu não consegui terminar. Exatamente. Mas aí, esse é o maior desafio do Clube Adulto, é a gente tentar que a pessoa comece o livro, né? Comece ali aquela leitura, um pouquinho em pouquinho. No próximo mês, a gente está pensando em criar um mapa, né? A gente fez um planner para você organizar suas leituras. Quantas páginas eu preciso ler por dia para concluir no mês aquele livro? Então, a gente tenta incentivar esse hábito. E em relação à leitura, assim, como é que é esse processo para você? Porque diante de uma rotina tão atribulada, também é difícil dar conta de outras coisas além do que todos os livros do clube que você lê primeiro. E como é que você faz para manter a leitura em dia? Eu faço parte de outro clube do livro. Eu tô brincando. É claro que eu faço parte de um clube do livro, né? Que eu já fazia até antes do meu nascer. Claro que não é um clube infantil, não é. O Bento já fez parte de um clube infantil da Companhia das Letras. Ele até acabou no mês passado, mas enfim. Então o Bento fez parte do clube e eu gosto muito de ler livros de ficção também, então eu tento mesclar, porque como no Clube Girafa a gente não manda muitos livros de ficção, não é o objetivo, né? A gente quer mandar mais leituras práticas, né? E mais para que o professor aplique, para que o pai e a mãe apliquem de alguma forma, né? Com o filho. Então, eu tento, nas minhas leituras, né? Na minha mesa de cabeceira, hoje está Vou pegar daqui a pouco o livro que está na minha mesa de cabeceira, que é um livro, é um romance, então eu tento mesclar para que eu também me oxigenize, né? Tenha... sei lá, eu acho que é importante também eu ler outras coisas, né? Até para eu me atualizar com o mercado. Eu faço parte desse outro clube, que é incrível. E é isso, eu acho que tem sempre um livrinho ali. Às vezes eu leio mais de um ao mesmo tempo. Eu fiz até um vídeo uma vez sobre isso, que deu mó ibope, porque eu falei que eu lia um do lado da mesa de cabeceira e eu ficava com o outro no Kindle, porque assim, cansei de um, vai ler um pouquinho o outro. Nesse momento atual, vamos ser realistas, tá bem difícil de botar a leitura em dia, porque... tem outras mil tribulações, né? Assim, é um aprendizado diário, né? O home office é um aprendizado diário pra gente, né? A gente mudou o mundo, né? Mas é uma coisa que veio para ficar. Então, assim, não é só eu aprender para daqui a pouco voltar para minha rotina normal, não, né? O mundo mudou e as coisas mudaram. E como que eu agora vou me adaptar, né?
Então, hoje, como é que eu faço? Como é que eu divido? Se fosse falar em produtividade, né? Durante o dia, são leituras mais dedicadas ao Clube do Livro e à editora. E durante a noite, na minha mesa de cabeceira, depois que o Bento já dormiu, eu já deixo um livrinho ali, que normalmente é um romance, uma ficção, ou também livros sobre atualidades, história e filosofia. Eu sou apaixonada por filosofia, então sentido. E caiu aqui, voltei. É isso. Não, mas, É assim que eu tento me reorganizar na minha loucura aqui, desorganizando. Tento organizar me desorganizando. E eu acho que isso é importante também, né, Geisa? Falar disso, que assim, a gente não se frustrar. Se eu não conseguir concluir um livro em, sei lá, em uma semana, que era normalmente que eu lia, tá tudo bem, é um outro momento, né? Então a gente também tem que respeitar isso. Eu tenho tido muita dificuldade de ler livro. Eu assim, separei um na estante, fiquei lá olhando ele e, assim, lendo aos poucos. E era um livro que falava de guerra, de momento da guerra. Eu falava assim, gente, tem tanto a ver com o que a gente está vivendo que eu queria ir lendo aos pouquinhos para poder ir sentindo também. Em doses homeopáticas, né? Porque a leitura tem esse poder, né? De você ler e comparar com a atualidade, né? De alguma forma também, né? Com o teu momento atual. Exatamente. E isso é muito interessante, né? Quer dizer, quando a gente faz isso também parte do trabalho, né? De poder compartilhar, além da sua visão sobre aquilo, como aquilo pode ser útil para muito mais gente, para muito mais momentos do que aquele que a gente está passando. Apesar de que hoje, assim, com essa questão do coronavírus, a gente acabou ficando muito monotemático, né? Não tem como não falar da nossa experiência dentro desse contexto que é de completa reorganização de tudo, né? E você falou muito dessa passagem para o online, para o digital, do aplicativo, de diversos mecanismos que vocês estão desenvolvendo, que já fazia parte um pouco desse mapa, né, de desenvolvimento da comunicação do clube, mas assim, que agora parece assim, tomar uma importância muito maior, né? Tem uma forma de chegar muito mais rápido, estar junto quando o correio tem um tempo diferente, quando as coisas não vão tão rápido na vida como a gente conhecia até então, né? Com certeza. O digital é importante, é fundamental nesse momento, mas eu sempre gosto de dizer que assim, ele é fundamental, mas ele não pode abandonar o humano, né? Ele não pode abandonar o toque, né? O cheiro de um livro, porque isso faz diferença, né? Claro, eu brinquei aqui que eu tenho Kindle e tenho livro físico, mas se eu pensar, eu trabalho com isso, mas se eu pensar, qual é mais atrativo, né? Esse toque aqui, então, assim, o ato de ir a uma livraria também, né? De você conseguir, de alguma forma, chegar a esse livro. Mas nesse momento atual, o digital surgiu como essa possibilidade de chegar mais rápido, mas a gente tem sempre essa preocupação de chegar mais humano também, um rápido, sem perder, né, a conexão, sem perder aquela questão do diálogo. Você falou aí de uma coisa importante. Eu comecei a ler o livro, mas eu quero ler devagar, e às vezes tem livros que você tem que ler devagar mesmo, né? Não é uma corrida, né? A gente não é uma competição. O que é legal de um clube do livro, né? Porque às vezes eu estou me desinteressando por um tema, mas aí alguém pergunta sobre aquilo ali, fala a opinião dela sobre o final, sobre o livro em geral, manda uma resenha. Por que é tão importante um blog de livreirinhos, né? Porque através daquela resenha ali eu consigo incentivar outra pessoa a ler, né? Porque de alguma forma eu dei a minha visão, mas a minha visão contribuiu para aquela pessoa pegar o livro, ir atrás, ter a visão dela, né? Fazer seus próprios questionamentos. Então eu acho que é isso. O digital fundamental, é claro, para a sobrevivência dos negócios, né? Como empresa, é necessário. A gente já estava caminhando com isso e agora teve que acelerar por conta do coronavírus, mas a gente continuou com um kit físico, avisou para os nossos leitores que poderia ter atraso, tentou enviar um pouco antes, a gente normalmente manda para os leitores dia 10, esse mês a gente mandou dia 6, então, assim, é isso, a gente se adequar, né, empreender é um pouco isso, se adequar também ao momento atual. E o físico tem o cheiro, tem a sensação, tem poder carregar para lá e para cá, que a gente, por mais que o digital
traga uma série de novidades e seja super bacana, se poder alinhar. Eu me lembro, assim, o meu marido, ele começou a querer estudar mais inglês, então ele começou a comprar todos os livros e ouvir os livros junto com a leitura. E eu achei super interessante, foi uma forma de estudar, né? De você ficar ali Bacaníssimo. escutando. Que é muito bacana, né? Você não só ler, mas escutar o livro. Mas, assim, tem uma mágica bacana. E que as crianças também dão muito feedback disso, né? Como é que elas Com pegam o certeza. livro e carregam para lá e para cá, e tipo, deixam na estante, como é que elas interagem com essa estante, como é que elas trabalham com o fato de estar ali à disposição delas o objeto livro, né? Com certeza. E isso é fundamental. Tem uma amiga minha que fala assim: ah, mas como é que eu vou ler para uma criança que ainda não tem 1 ano de idade, né? Deixa ele sentir o livro, deixa se rasgar, tá tudo bem, assim, é o processo daquele momento da criança, porque assim, uma leitura para criança de 0 a 6 anos não é uma leitura formal, né? Ela vai entender outros símbolos ali, então ela precisa realmente tocar, se rasgar, ela depois vai entender, mas já é isso, você tem que estar com contato com outros símbolos ali durante aquele momento da leitura, né? E aí você falou de uma coisa muito interessante, né? Porque de 0 a 6, eu acho que é o momento de maior interação que você pode ter com o livro. Eu até comentei na live anterior com a Gabriela, né? Que quando meu filho foi para o maternalzinho, o projeto da escola tinha um livro por mês. E eu, apesar de achar aquilo muito interessante, eu ficava assim, em dúvida se aquilo ali tinha efeito, né? O que acontecia para o livro ser o projeto pedagógico da escola? Como é que era isso na prática? E aí, 3 meses depois de ele comer, no terceiro livro, ele já trazia para casa e falava o livro inteiro. Ele sabia exatamente o que tinha em cada página. E aquilo ali me impressionou bastante. Eu acho assim, hoje ele tem uma fluência de leitura. Quando ele mudou de colégio, assim, ficou muito perceptível isso, uma fluência de leitura, porque ele tinha o livro como projeto pedagógico durante todo o processo de alfabetização dele. Então, assim, esse momento é muito crítico, assim, né? Que é, tipo, ter muitos livros e poder interagir com isso. Como eu, a Juliana, a gente gosta de livro, então a gente tinha já isso em casa, era mais fácil, né? E a própria escola também ajudou a estimular e a criar um catálogo imenso de livros. Mas, assim, como é que é esse trabalho, assim? Porque a cada idade também tem um interesse diferente, tem um trabalho diferente com som, com o que é o toque, toque, toque e o barulho de cada animal, assim, como isso pode ser trabalhado nesse universo para poder atrair as crianças para a leitura? Então, a gente optou nesse primeiro momento, nesse primeiro ano do clube, a ser essa faixa etária de 0 a 6 anos, né? Que é uma faixa etária, a primeira infância, considerada a primeira infância, mas a gente não queria isentar o adulto desse momento, né? Então, às vezes, a gente manda livros com texto, tá? Não só livro ilustrado, a gente manda livros com texto, porque a gente entende aqui que o adulto tem que ler, porque a voz faz parte desse processo de construção da criança, de formação do leitor, a voz de quem lê, o tom da voz, né? O afeto envolvido naquilo ali. Então, eu acho que o momento construído ali nessa faixa etária é um momento de pertencimento, da criança tocar no livro, do livro, de alguma forma, fazer barulho. Então, a gente mandou já um pandeiro, uma vez o tema era música, e a gente mandou um pandeiro junto. E assim, até hoje esse pandeiro faz um sucesso danado, porque a criança toca ali, ó, marcou alguma coisa para começar a leitura. Então, a gente sempre tenta fazer isso. E foi uma escolha proposital. A gente queria a faixa etária que não é alfabetizada, né, formalmente, para que ela construísse ali uma relação com a leitura, para que depois, no segundo momento, que é um leitor mais autônomo, de 7 a 14 anos, é um leitor mais autônomo, ela possa pegar o livro sozinha, assim. É claro que a gente tem projetos, né, de ampliar as faixas etárias, ainda não é para esse ano, mas porque a gente queria focar na primeira infância, a relação da criança com o objeto, o livro e com quem conta aquela história para ela. Por isso, o livro adulto também vem junto, porque a gente queria também mudar a realidade do adulto, né? Vamos lá, vamos botar esses adultos para ali também, porque leitura também é exemplo, né? Então, assim, não adianta eu pedir que o Bento leia 5 livros
infantis por mês, ler todo dia com ele, e eu não leio nenhum, né? Então, assim, o quanto que isso também é importante que ele veja, né? A mãe lendo, então, eu acho que é um pouco isso. A É um gente processo começa... compartilhado, né? É uma leitura compartilhada, é um processo compartilhado. A expectativa de receber um objeto que vai te trazer um monte de informação, um mundo novo, mas também que você pode trabalhar esse processo junto, né, com a criança e em diálogo com ela. Isso é muito bacana. Exatamente, é porque assim, às vezes, quando chega o Clube Girafa lá, eu já sei que é um livro, mas eu sei também que é um momento em que minha mãe vai ler comigo, ou então que a minha professora vai levar para a sala de aula um objeto novo, ou que, né, é uma outra forma de aprendizado. Então, que vai ter um momento que eu vou brincar também, porque tem um brinde ali, e aquele livro vai sair do papel para virar também algum personagem na minha vida real. Então, é mais do que é você construir uma experiência, né? A leitura hoje, ela precisa ser experimental. Ela precisa ser vivenciada, porque a gente tem índices muito baixos, né, no Brasil de leitura, então a gente precisa, para quebrar isso, de alguma forma, trazer uma noção de pertencimento da criança dentro daquilo ali, né, dentro daquele universo. E quando que eu construo isso? De 0 a 6 anos, né? É de 0 a 6 anos que eu começo a construir e formar esse leitor. Tem gente que, eu brinco até assim, olha, daqui a pouco a gente vai fazer também para ler na barriga, porque já impacta. Ó, Fê, a gente já está perto assim de começar a terminar mas é que é muito difícil esse momento, assim, né? De finalizando nossa live. Claro. Queria muito agradecer, te parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa incrível. A gente, às vezes, diante desses números, né, tão impactantes do baixo índice de leitura brasileiro, a gente fica meio a gente não sabe, às vezes, como agir. E é claro, no propósito do Clube de Girafa, do Pedro Ibu, quanto essas coisas foram se conectando na tua vida e trazendo isso para uma realidade, né, que pode ser compartilhado com muito mais pessoas. Não à toa ele foi um projeto que encantou os professores, porque eu acho que tem isso, né? Tem uma fala do adulto com a criança. É um projeto que é para ser compartilhado numa experiência assim, que não acontece sozinha, porque a leitura não acontece sozinha, né? Ela precisa de outros universos para poder se desenvolver. Então, nesse caminho final aí, eu queria que você, enfim, agora eu vou pedir, fale uma frase. Uma né? mensagem, né? Mas dá uma mensagem para a gente aí desse momento, assim, que foi uma preocupação, você falou também disso, né? Para quem não estava aqui com a gente, do quanto também esse momento virou o olhar para a gente poder trazer mais esperança e quanto a leitura pode ser conectada com esse momento, né? O que a gente pode achar na leitura que vai trazer para a gente alguns caminhos aí para ultrapassar essa barreira e a gente começar a repensar nossa vida, assim, quebramos paradigmas, nada mais será como antes, mas tem muita coisa bacana para vir por aí. Claro. Bom, primeiro agradeço mais uma vez, né, Geisa, pelo convite do Livreirinhos aí. Parabenizo também pela iniciativa de vocês colocarem resenhas ali para incentivar a leitura. E o que eu posso dizer é o seguinte: acreditem no livro, né? Acreditem nesse mercado editorial, na livraria, no clube do livro, no objeto livro, né? Nessa forma de você compartilhar. E hoje, mais do que nunca, né, quando a gente está no nosso universo particular, que é dentro de casa, e eu não posso viajar, mas eu posso sim. Eu posso viajar através de uma leitura. E eu não posso, de repente, estar em contato com alguém. Eu posso estar em contato, sim, com personagens. Então, quanto o livro hoje, ele pode te oxigenar para o adulto, né? Ele pode te dar esperança. Ele pode te fazer se transportar para lugares que hoje, fisicamente, eu não poderia ir. E no universo infantil, mais ainda, na construção de criatividade, na construção de crianças mais compassivas, solidárias, entendendo que fazem parte de um globo, né? Que somos todos um ecossistema, o quanto é importante isso hoje, a gente pegar esse momento que estamos vivendo para mostrar para as nossas crianças, né? E como é que eu começo a mudar, né, realidades tão diferentes das minhas, através da leitura, através da colaboração, de alguma forma. Então, a gente sempre incentiva para quem receba o kit, compartilhe, você se torna a biblioteca pública da sua região. Teve uma vez que a gente brincou na revista, olha só, se você é o único